Nós estamos ouvindo, nós estamos recebendo da palavra viva de Deus, não é? O que o Espírito de Deus tem nos trazido sobre o temor, não é, irmãos? Temor a Deus, temor do Senhor. Mas o que é isso? Não é um assunto muito comum no meio cristão, não. O mundo nem se fala. Não é um assunto muito comum. Agora, não confundir, né, irmãos? Tem gente, vocês têm medo de Deus. Não, irmãos. Respeito total. Pela presença de Deus na nossa vida. No momento em que alguém aceita Jesus, ele entra no coração. O nome é escrito no céu. E agora? Então agora é ouvir e aprender de Deus para andar com Ele, para ter comunhão com Ele. Agora é melhorar. É clarear a vida, iluminar, ou seja, a luz de Cristo em nós. Sair da escuridão, né, da ignorância espiritual, da cegueira que permite, né, que o diabo atue, que engane, que cause sofrimentos. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Alguns versículos, algumas partes, a gente fala versículos, né? Algumas partes nas quais o Espírito Santo já tem falado conosco. É muito importante estarmos reforçando o entendimento, para não esquecermos em momento algum daquilo que Deus tem nos falado, daquilo que Ele nos fala. Hoje nós estamos contemplando, é profundo, pessoal. Hoje nós vamos no livro de Jó. Por quê? É incrível o que aconteceu com Jó. Talvez você, não gosto de ouvir falar de Jó. É sofrimento demais. É desgraça para todo lado. Mas não tem nada a ver com você. E tem tudo a ver no entendimento do temor a Deus, não do sofrimento de Jó. É preciso entender que o Jó viveu antes do Calvário. Antes de Jesus ter vindo ao mundo e ter se dado no Calvário e na cruz, derramado seu sangue e ser o único mediador. O Jó não tinha uma Bíblia. Ele não tinha manuscrito nenhum, não tinha nada, não tinha nenhuma escrita. Jó não tinha literatura, não tinha televisão, não tinha rádio. Onde ele se pautar para servir a Deus? Mas ele servia. E é impressionante como Deus fala sobre ele. Então nós vamos entender. Mas antes, um reforço do que temos ouvido, e é muito bom. Primeira coisa, Deus não sai revelando os segredos dele de qualquer jeito, não. Porque a palavra viva de Deus é o próprio Senhor Jesus. É o maior valor. Então é preciso entender e compreender para viver isso. No temor a Deus. O temor do Senhor é um respeito total pela presença do Espírito Santo e pela sua palavra, aquilo que Ele fala. Às vezes a gente ouve pessoas zombadoras, escarnecedoras, zombando da Bíblia, escarnecendo de coisas santas e sagradas, até da pessoa de Jesus. Mas se você observar um pouquinho desses históricos, você vai ver quantas pessoas se arrebentaram por zombar de Deus. Quem zomba de Jesus, zomba de Deus. Quem escarnece da Bíblia, escarnece do próprio Jesus. Escarnece de Deus. Então, isso é temor. Temor é o respeito total pela presença do Espírito Santo, por aquilo que Deus fala, a palavra dele. Amém? Curve a sua fronte. Põe as mãos no seu coração. Senhor nosso Deus, Santo Espírito de Deus, reconhecemos que num culto, os que se reúnem para te adorar, num culto para te ouvir, entendemos sim que é para receber do Senhor, na comunhão do teu Santo Espírito, pela palavra viva, aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para que vivamos nesta terra em comunhão com o Senhor, para que vivamos neste mundo, Senhor, em tuas mãos, literalmente, verdadeiramente, guiados pelo teu Espírito Santo. Quem é o ser humano sem Deus, sem o seu Criador? Quem é o ser humano sem a luz do céu? Nosso Deus, então estamos aqui para ouvir, para seguir os teus ensinamentos, receber os teus mandamentos, porque cremos, Senhor, de todo o coração nas tuas promessas gloriosas,
pois os fatos estão aí, a realidade dessa criação tão extraordinariamente maravilhosa, a natureza vegetal, animal, mineral e além. Antes, então, o Senhor criou os anjos, criou os céus, criou o universo, criou o sol, que um ser humano no verão não consegue encarar, Senhor, quando o sol está no seu ponto áureo. Senhor, nós agradecemos. Jesus, reconhecendo Tua presença. Santo Espírito de Deus, ensina-nos, Senhor, fale conosco. E obrigada, graças damos por tudo quanto o Senhor tem feito. Nosso Deus, é maravilhoso podermos ter comunhão com Teu Santo Espírito, sentir Tua presença, sermos ensinados pelo Senhor e mais, desfrutar dos Teus cuidados. Nosso Deus, muito obrigado e fale conosco. Amém, Jesus? Só lembrando aqui, vamos lá em Provérbios capítulo 14, só para lembrar essa palavra, pessoal, irmãos, povo de Deus. Essas partes têm que ficar assim bem gravadas dentro de nós. Só nos trazem bênçãos e nos fazem bem. Provérbios capítulo 14, versículo 26 e 27. Muito bem. Então, Provérbios capítulo 14, revendo 26. Vamos juntos? No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços da morte. Está vendo? Uma prova real de que o Espírito Santo, ele observa demais o ser humano sobre a face da terra, principalmente, antes de tudo, aqueles que lhe pertencem, que andam com ele, que o escutam, que atendem. No temor do Senhor, a pessoa que respeita, recebeu Jesus, a palavra de Deus, e aquilo que foi ouvindo e aprendendo, já colocou em prática. Mas a gente sabe que nem todo mundo é assim, né, pessoal? Às vezes, lidamos com pessoas escarnecedoras, zombadoras das coisas de Deus. Isso é gravíssimo. Jesus viveu neste mundo como um ser humano. Nunca se contaminou, nunca pecou, não deu lugar, e, no entanto, vivia no meio de pecadores. Ao contrário, ele contagiava com o seu amor, a sua singeleza, a simplicidade, a sua pureza, mas a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder era irrefutável, né? Ressuscitou Lázaro. Só chamou Lázaro, sepultado 4 dias. Curou os cegos, paralíticos. Alimentou multidões, multiplicando alimentos nas mãos. Então é preciso conhecer Jesus, porque ele se oferece. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Enquanto ser humano, enquanto a pessoa não parar para ouvir, gente, a pessoa não parar para ouvir a palavra, o Espírito Santo não tem como entrar na vida dessa pessoa. Por quê? Porque foi assim que Deus fez. É assim que ele fez. Mas o temor, irmãos. Então vamos crescer um pouquinho nesse entendimento. Não é um assunto muito comum, todos sabem disso. Nós vivemos tempo de muita irreverência, falta de respeito. Você vê hoje como muitos filhos tratam seus pais. Como é a vida em sociedade, às vezes, meu Deus, você escuta, cada coisa você diz inacreditável. Que ponto o ser humano chega? Perdeu a noção, perdeu o norte, perdeu a razão. Então, o temor do Senhor, ele diz aqui, ó, no temor do Senhor há firme confiança. Não é incrível isso? Quer dizer que no temor do Senhor, o cristão tem mais confiança? Sim. Por que isso? Porque Deus diz que revela os segredos dele àqueles que o temem. Então, quando você entende um segredo de Deus, que te abre uma bênção, um cuidado, uma proteção, isso te dá confiança e diz: não, o Senhor está comigo. Ele garante a presença dele.
Ele garante esse cuidado. E Ele será um refúgio para os seus filhos. Eu digo sempre, você não tem compromisso com os filhos do seu vizinho, você tem com os seus filhos. Você tem responsabilidade com os seus filhos, com os filhos do vizinho. Você pode ser bonzinho, você pode ser uma pessoa bondosa para com, né, qualquer pessoa. Você pode fazer bem, você pode ajudar, mas compromisso e responsabilidade você tem com os seus filhos. Pois é o que Deus está falando. Ele será um refúgio para os seus filhos, ou seja, Ele esconde os seus filhos. Não deixa os filhos à mercê dos perigos. Mas pastor, eu já passei em tantos perigos. Fisicamente parecia que você estava à mercê. Espiritualmente não estava, ou seja, o Espírito de Deus estava te guardando. Só que Deus é Espírito e você não vê. Então no temor do Senhor há uma firme confiança. Versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Ei pessoal, fonte de vida, não é de morte não, é de vida. Uma fonte para preservar dos laços da morte. Já temos explicado aqui várias vezes sobre os laços, né? O que diz respeito às ciladas que o diabo arma para pegar pessoas assim de impacto, de improviso e repentinamente. Né? Porque o passarinheiro pegava o passarinho quando ele entrava para comer a comidinha e já tinha um laço armado, uma arapuca, uma armadilha para prendê-lo. Né? Satanás, ele planeja o mal na vida das pessoas, mas no temor do Senhor, a vida. Ele preserva dos laços, ele tira dos caminhos, do laço de morte. Isso não é forte? Sim ou não? Mas eu citei e não mostrei. Vai no Salmo 25. A importância do temor, do respeito total, a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus. Salmo 25, versículo 14. Estamos só revendo alguns pontos importantíssimos que Deus nos fala e vimos anteriormente. Salmo 25, versículo 14. Quem lê comigo? O segredo do Senhor é para os que o temem. Olha, gente, pode até parecer, muitas vezes você ouve e vê cristãos zombadores, escarnecedores, que escarnecem de alguns mandamentos, das Escrituras, e parece que tem um conhecimento assim esplêndido. Não vamos confundir. A letra mata. O apóstolo Paulo disse, a letra mata. Pessoas podem saber a Bíblia toda, recitar versículos e tentar explicá-los. Não significa que isso é revelação da palavra, revelação que o Espírito Santo deu. Porque quando o Espírito Santo revela, ele capacita, ele dá o poder. Ou seja, o poder opera na palavra, na vida daquele que crê de verdade, mas que teme. Então, olha a importância de aprender e de trabalhar para ter esse temor a Deus. O temor, versículo 14, o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele vai procurar pessoas que o respeitem, né, gente? Para se mostrar. Amém, gente? Feche seus olhos. Coloque as mãos no coração mais uma vez, Pai. Que coisa simples, tão linda e tão simples, Senhor. Espírito Santo, nosso Deus. Sabemos que temos de viver da fé. Não, Senhor. Muitas vezes o que o mundo físico apresenta não é bem aquilo. Porque o Senhor é Espírito e ninguém vê o Senhor. Quanta gente se sente vulnerável à mercê dos perigos. Quando o Senhor garante em todo o tempo a segurança, a proteção àqueles que te temem. Como nós acabamos de contemplar, que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços de morte. Então o Senhor está de olho, o Senhor está atento. Senhor nosso Deus, muito obrigada. Quantas vezes eu digo e tenho dito que no céu não há recesso, que o Senhor não fecha as portas nem as janelas do céu, mas o Senhor recebe aqueles que te temem, aqueles que te buscam, aqueles que desejam, Senhor, agradar ao Senhor, aqueles que querem realmente desfrutar da tua presença.
e que não aceitam as investidas do diabo. Nosso Deus, muito obrigada. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse hoje, então, nós vamos contemplar Jó. Então, atenção, igreja. Jó viveu antes do Calvário. Hoje não seria daquela forma, porque Jesus foi ao Calvário por cada um. Então, naquele que aceita Jesus, o Espírito de Deus está presente. Como eu tenho dito assim, na simplicidade, Deus está de olho. Papai do céu cuida. Vai comigo no livro de Jó, que está aqui pertinho, antes de Salmos, só que é o capítulo 1. Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos aqui, eu vou aos primeiros 8 versículos. A virtude, a tentação e as perdas de Jó é o título. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada, olha aí, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Só uma paradinha aqui, nós vamos até o 8. É impressionante, não é? A forma como Jó se conduzia e agora como intercessor dos filhos, não é? Certamente ele tinha consciência da formação dos filhos, da educação que ele havia dado, de como ele havia conduzido seus filhos. Porque no tempo de Jó, você vai contemplar comigo daqui a pouco, fica bem claro, né, na passagem bíblica nesse livro, que não tinha alguém buscando a Deus. Ele buscava a Deus e servia de todo o coração, com todo o seu esforço, com todo o amor, com todo o zelo. Então a preocupação dele era que os filhos se levantassem contra Deus, pecassem contra Deus. Então ele já ia oferecer sacrifício em favor dos filhos. A gente vê hoje, às vezes, pessoas têm preguiça de orar e interceder pelos familiares. Daí ele fazia verdadeiro sacrifício, levantando de madrugada e enviava, santificando os filhos. Muito bem, mas interessante, ele diz assim: porventura blasfemaram no coração. Ora, ele sabia a educação que ele tinha dado. E vou dizer para vocês, eu vejo Jó como um excelente pai. Sabe por quê? Porque ele conseguia que os filhos todos se reunissem para os banquetes. Não faltava um, nem os filhos. Quantas famílias grandes assim se reúnem, conseguem se reunir todos os filhos? Às vezes por coisas mínimas, por alfinetes, tem encrencas e uma pessoa não fala com a outra. Eu poderia citar quantos testemunhos aqui. Eu lembro de uma senhora que chegou à nossa igreja e ela começou a participar dos cultos de intercessão pela família, porque ela disse: eu tenho 2 irmãs que há 28 anos não se falam, por causa de discussão por uma coisa idiota, cigarro. Deixaram de se falar por 28 anos. E ela buscou uma fé, intercedendo, chegou o momento que ela entendeu que havia uma barreira espiritual entre as duas, que essa barreira estava no coração. Ela entendeu, ela fez uma oração junto conosco na igreja, sentiu. Ela disse: parecia que alguma coisa desmoronava na minha frente. Não vi nada com o olho físico, mas senti. E ela disse: foi incrível, foi o primeiro Natal. Porque uma dizia assim para as outras irmãs: fulana vai estar? Se ela vai, eu não estou, eu não vou. 28 anos sem se reunir na casa dos pais, num Natal, num fim de ano.
no dia de mães, dia dos pais, dia de aniversário. E pelo primeiro Natal, depois de 28 anos, estavam as duas abraçadas à volta da mesa chorando. Uma intercessora. Tem gente que não se importa com isso. Então vamos continuar. Versículo de número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Dá uma paradinha aqui. É claro que essa altura aqui, muita gente está dizendo assim, nós temos gente antiga no Evangelho aqui, em Cristo, e tem gente recém-chegada. Alguém está pensando e dizendo, mas que negócio é esse? Deus fez uma reunião com os filhos, os anjos de Deus, tá? Uma reunião no céu. Ué, mas como é que o diabo foi lá? Então, o entendimento é que Satanás, ele tinha acesso à porta do céu antes de Jesus vir ao mundo. Porque Jesus não derrotou o diabo? Não tomou as chaves da morte e do inferno? Então acabou. Quem aceita Jesus, aceitou, tem agora a presença, tem o próprio Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo. Mas o diabo não tem mais acesso, esse acesso ele não tem. Jesus é a porta, né? Então ele não tem esse acesso. O que aconteceu? Deus fez uma reunião com seus anjos. E lá foi o diabo na porta do céu. Deus olhou e viu o diabo. É interessante. Deus vai fazer uma pergunta para o diabo a respeito do Jó. Esse é um dos pontos principais que nós precisamos atentar, que é o versículo 8. Então vamos lá. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então dá uma paradinha, essa aqui é a fala de Deus. Deus falando com o diabo. O que a gente contempla aqui, gente? Irmãos, nós contemplamos o Senhor Deus descortinando o caráter de Jó. Deus conhece o Jó em toda a essência do seu coração, dos seus pensamentos, das suas vontades, do que ele faz, do que ele fala, de como ele olha, como ele anda, por onde ele anda. Deus conhece ele, na sua onisciência, sabe tudo. E Deus vira para o diabo e diz: viste, observaste. A palavra é observaste, observar. É você observar, olhar com muito cuidado para não perder nada. Observa, observa, observa. Observaste tu, meu servo Jó? Vê que Deus chama Jó de servo, servo de Deus. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha literatura, não tinha uma Bíblia, nem sonhando, não tinha uma literatura, não tinha um folhetim, não tinha nada. E era um homem que cria em Deus, andava com Deus, oferecia holocaustos a Deus e tinha temor a Deus, respeitava a presença de Deus, servia a Deus. Então Deus o chama de servo, aponta para o diabo: ó, viste, observaste o meu servo Jó? Ou seja, alguém que está na terra e me serve. Deus sabe, gente. Deus sabe quem se põe diante dele, porque recebeu de infância esse conhecimento. Ah, meu pai era evangélico. Eu sempre digo, Deus não tem netos. Ah, eu ando muito com meu tio, ele é pastor, está tudo bem comigo. Deus também não tem sobrinhos. Ele tem criaturas no mundo e filhos que verdadeiramente aceitaram Jesus. Essa é a realidade. Observaste a meu servo Jó? Deus perguntando ao diabo: você pôs os olhos no meu servo Jó? Você viu quem ele é, como ele me serve? Impressionante, né? Claro que tudo isso aqui tem um porquê. Então, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém. Não havia ninguém no tempo de Jó que servisse a Deus. E aí ele diz: homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. O temor, os nossos atos, as nossas atitudes, até as nossas palavras, são literalmente o resultado daquilo que nós somos, que está dentro de nós, né? Então Deus, ele observava o Jó em tudo, mas conhecia o coração dele como ninguém. E aí, continuando, observaste? O que será que o diabo vai responder para Deus? Versículo 9, também importantíssimo nesse entendimento. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, é por acaso, é em vão,
que ele tem temor a ti? Porventura, por acaso, teme Jó a Deus em vão? Observa o que o diabo vai falar com Deus sobre Jó. 10. Porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste. O seu gado está aumentando na terra. Tá, paradinho. O que o diabo está fazendo? Satanás está jogando na face de Deus que Deus compra o Jó, que ele compra o Jó com prosperidade, com bênçãos e com proteção total. Ou seja, eu não pude ainda entrar na vida do Jó, arrebentar com o Jó, porque ele está cercadinho. Tu estás com ele lá, protegendo, abençoando, multiplicando os seus bens. Ou seja, você abençoa Deus, tu abençoas o Jó em tudo. Por isso que ele te teme, por isso que ele te serve. Satanás é bandidão. Ele está acusando Deus, literalmente, pessoal, de comprar o Jó, de subornar o Jó. É abuso demais, não é não? É abuso demais. É impressionante o abuso do diabo quando ele quer invadir a vida de alguém. Você vê que ele quer os bens do Jó e não consegue, porque é Deus quem dá e protege. Ele quer destruir o Jó, mas não consegue. Pastor, ele vai acabar com o Jó? Sim, com autorização de Deus. Sem autorização, não. Eu disse que há uma diferença antes de Jesus vir e depois que Jesus já veio. Amém? O que nós estamos estudando é o temor que Jó tem a Deus. Que é um temor verdadeiro, um temor real. Não é um temor momentâneo. Jó é um homem que serve e teme a Deus. E você vai ver isso nele o tempo todo. Quer esteja lá em cima, quer esteja no fundo. Continuando, agora o diabo pede para tocar no Jó. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema de ti na tua face. Eita. Toca nele. Toca no que ele tem. Satanás tem um desespero, pessoal, pela prosperidade dos filhos de Deus. Observa comigo e continua, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paiciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Dá uma paradinha aqui. Quando você vê esse versículo, você diz assim, ó, fogo de Deus caiu do céu. Quem está falando isso? Um servo de Jó. Ele tem uma Bíblia? Não. Ele conhece Jesus? Não. Ele conhece Deus? Não. Ele está dizendo que o fogo veio do céu. Ou seja, foi Deus quem mandou aquele fogo e matou. Não foi. Vocês viram e leram que Deus autorizou, permitiu o diabo tocar nas coisas de Jó. Então, quem é que trouxe esse fogo para queimar os animais? Tem gente que não acredita que Satanás com seus demônios tenha tanta força que trabalhe na natureza em grande escala. Olha que a gente prova isso na Bíblia, viu? Quando Elias tentou fugir de Deus e se escondeu numa caverna, passou um fogo violento. A Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Houve um terremoto violento. A Bíblia diz que Deus também não estava no terremoto. Quem já leu isso? Então, é só olhar. Tem que estudar a palavra, pessoal. Mas com o coração. Com os sentidos. Continuando. Versículo 17.
eu vou voltar no 16, porque eu parei no fogo de Deus, né? Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os moços, sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Versículo de número 20. Quem vai comigo? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e... Eita, que isso? Que isso? Que isso? Adorou. Por que será que ele fez isso? Ele está na frente de uma plateia, de uma multidão? Não. Ele está solitário. Até porque os que trouxeram as notícias eram servos que trabalhavam junto aos animais, aos filhos. Não tem mais nada. Eles não têm mais trabalho, eles não têm mais nada. Deram a notícia e foram chorar o desespero das perdas e da perda do trabalho, do ganho de tudo. Todos os filhos morreram. Todos os animais foram destruídos de diversas formas. Os bandos de inimigos meteram a espada, mataram os tratadores, mataram todos os animais. Fogo do céu, fogo desceu, queimou. E aí? Com certeza o Jó tem a casa dele. Então ele tem a casa dele. Não diz que a casa dele caiu, mas caiu a casa do primogênito onde estavam todos os filhos. Então não tem mais filho nenhum, não tem mais animal nenhum. Era o homem mais rico do Oriente. Lembrando que a geografia daquela época não é como hoje. Era uma vasta extensão. Era um homem famoso pela sua riqueza e pela sua sabedoria. Se você já leu o livro de Jó, você contempla que jovens iam se aconselhar com ele pela sabedoria que ele tinha, pelos conselhos de maturidade que ele passava. E agora? O homem mais rico do Oriente agora é o mais miserável. Onde foi que Satanás trabalhou com os seus demônios? Na prosperidade de Jó, na família de Jó. Satanás, ele tenta atingir aquilo que está no coração do cristão. Aí você vai dizer, mas do cristão, atenta comigo, porque nós vamos ver que Satanás, esse destruidor violento, ele não mudou no Novo Testamento. A Bíblia não diz que agora ele está diferente. Jesus diz que ele rouba, mata e destrói. Também não diz que Deus mudou, que Deus deixou de amar, que Deus deixou de proteger, que Deus deixou de abençoar. É preciso entender. Lê comigo o versículo de número 21 e 22. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus. Gente, olha só. Meu Deus, é assustador, sabia? Às vezes você vê pessoas que andam de igreja em igreja e querem bênçãos para ontem. E se não recebem, soltam a língua. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Eu estou orando. Cadê esse Deus? Oh, a palavra diz isso e isso. E escutam meia dúzia de versículos, pegam literalmente no ar, não tem comunhão nenhuma com Deus, não procuram conhecer Jesus, não crescem no entendimento, não tem temor a Deus nenhum. A boca que fala o nome de Jesus fala um monte de besteiras, plantam maldições para todos os lados, dão lugar para os demônios e depois ficam cobrando de Deus. Impressionante. Você sai para evangelizar, você encontra pessoas desviadas. Oh, eu andei com Deus tanto tempo, cadê esse Deus? Não recebi nada. Ah, orei pelo meu parente, ele morreu. Sabe se aquele parente se amaldiçoava dia e noite e desejava a morte?
A gente ora por alguém e a pessoa está pedindo a morte. Não julga. Não julga. Acontece sim. Às vezes você está orando por alguém e aquela pessoa está clamando, ela desesperadamente, ela não quer viver, ela quer a morte. Se amaldiçoou a vida toda, está coberta de maldição. Chamou demônios para destruir. Você está pensando que o diabo estava de olho em Jó, porque Jó era o único que estava servindo a Deus com temor e sinceridade. Você está pensando que no Novo Testamento, quem aceita Jesus e leva Jesus a sério, que o diabo não fica de olho? Claro que ele fica. Por quê? Porque a pessoa que aceita Jesus e põe a palavra no coração e cria temor a Deus, ela vai ser uma luz para esse mundo. Porque aquele que vivia na prostituição vai detestar, vai abominar, aborrecer a prostituição, vai querer, sabe o quê? Santidade. Não, eu tenho Jesus no meu coração. Eu agora tenho uma vida limpa. Não quero sujeira na minha vida. A pessoa passa a ter vergonha da sujeira em que ela vivia. Ela passa a ter nojo dos pecados que ela cometia. Tem gente que, literalmente, irmãos, a conversão é tão real, é tão profunda. É o novo nascimento que a pessoa diz, não gosto nem de lembrar como eu era. Tem gente que faz isso. Mas não é todo mundo. Quando Satanás vê que uma pessoa se converteu de verdade e que aquela pessoa vai agradar a Deus, que vai andar com o Espírito de Deus, que vai ser uma luz para a sua família, que vai ser uma luz para os seus amigos. Caramba, as pessoas vão ver Jesus nela na pureza, na paz, na alegria, na fé, no poder e nas bênçãos que Deus dá. O inferno treme. Vai dizer, peraí. Eu estava na vida dele, destruí a vida dele toda. Agora, ele quer mostrar esse Deus para eles? Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Você vai ver como o diabo observava o Jó. Ele estava observando os discípulos de Jesus. Marca essa página e vai comigo em Lucas 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ver se o diabo observa ou não observa os servos de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 31, o título diz, Pedro é avisado. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que Jesus disse para ele? Vai, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha o Pedro. Satanás estava de olho nos discípulos de Jesus, não só no Pedro, mas mais no Pedro. Porque, olha gente, embora o Pedro fosse assim tão imaturo espiritualmente no início da caminhada com Jesus, mas ele era muito interessado em saber as coisas. Você pode observar em alguns pontos que ele perguntava. Ele queria saber. Jesus, quando ia operar algum milagre extraordinário, levava 3 apóstolos, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não era? O Pedro estava. Então Jesus levou o Pedro para ver a ressurreição da filha do Jairo. Certamente todos eles viram Jesus ressuscitar o Lázaro. Viram Jesus multiplicando os pães de peixe nas próprias mãos. Então o Pedro ele era muito atento no que Jesus fazia. Só que era imaturo ainda não tinha havido o Pentecostes. Ainda não era aquele homem cheio do Espírito Santo. Jesus estava fisicamente ao seu lado, mas ele era muito interessado em aprender. Aí você vê aqui, Jesus vira-se para o Pedro, Simão, Simão, um alerta. Quando Jesus queria falar, né, Pedro, Jesus quando elogiou, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Quando Jesus queria alertar, Simão, Simão, é igual quando alguém diz assim, Maria, Maria, José, José, você já abre o teu olho. Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para você andar contigo. Você acha que esse Satanás aqui é outro? Aquele que ficou observando Jó é outro? Não, é o mesmo.
Só que ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Então o que ele faz? Ele ele divide os grupos de demônios para atuar nos moradores da terra. Só que quando alguém começa a servir a Deus com sinceridade, com temor, com respeito, isso faz a diferença. Logo os demônios se preocupam e certamente vão dar notícia para o capitão, para o chefão, vai dizer, ó, chefe, tem alguém que está buscando de verdade, e se continuar assim vai ser uma ameaça para a gente. Porque vai ganhar almas, vai tirar essa gente das nossas mãos. E aí, vai conseguir as bênçãos, porque ele vai abençoar e a gente não vai poder fazer nada. O que você leu lá em Provérbios? O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar os laços da morte. Está aí. Então o diabo fica de olho sim, pessoal. Os demônios observam quem começa a servir a Deus com sinceridade, em verdade, com todo o amor, com todas as forças, com temor. O temor do Senhor. Porque o temor, ele é um freio. Você te oferece uma vantagem tremenda, mas é alguma coisa fora da palavra, fora da lei. Você diz assim, não vou me sujar. Não vou me sujar por isso. Que isso? Mas todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Pronto, acabou, o inferno já vai tremer. Quer dizer, eu estava pronto para entrar, ia me abrir uma porta, já não posso. Porque o pecado é que é a porta para o diabo. E aí? Você vê, é o mesmo Satanás que observava o Jó, está observando os discípulos de Jesus. Ele sabe que os discípulos de Jesus serão uma ameaça para o reino do inferno. Porque enquanto Satanás engole vidas, os discípulos tiram as vidas das garras de Satanás. Enquanto o diabo trabalha para matar, os discípulos levam Jesus que dá vida, a vida. Que dá paz, que dá saúde. Você diz amém? Amém. Só que o Pedro era muito criança, por isso que ele toma essa atitude e responde dessa: Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. Cuidado com a autoconfiança espiritual. Que sejamos sempre dependentes do Senhor Jesus em tudo e do Espírito Santo para nos guiar, para nos inspirar, para nos livrar de todo o mal. Volta lá no Jó. Volta lá no Jó. Nós terminamos aqui a primeira parte do capítulo 1, certo? Então eu vou só ler o versículo 22, que é o finalzinho do livro de Jó, no capítulo 1. Quem lê comigo? Em tudo isto não pecou, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus. Ele não era o homem mais rico do Oriente? Sim ou não? E agora, quem ele é? O mais pobre, o mais miserável. Agora, não foi Deus quem o fez miserável, Deus o prosperou. E agora? Mas o diabo não está satisfeito porque o Jó está saudável, inteiro, saudável. Olha, pelo entendimento, o que eu entendo claramente é que a casa do Jó foi preservada. Ele está na casa dele. A Bíblia não diz que a casa dele caiu. Diz que a casa do primogênito, onde todos os filhos estavam reunidos e certamente com as famílias, desmoronou e matou todo mundo. Os animais todos, que era a fonte de renda. O fogo que desceu queimou a própria terra. Se tinha plantação, queimou tudo. Mas ele está vivo, ainda está saudável, está na casa dele, só não tem mais condição de pagar servo nenhum. O servo tinha remuneração, não é? O escravo não. Normalmente, naquele tempo, era diário, né? Mas tinha os servos que eram permanentes. Tá, mas e aí? E agora? Bom, restou a mulher. A Bíblia não diz que o diabo tocou e matou a mulher dele. Então, vamos entrar no capítulo 2. A adversidade é a cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Dá uma paradinha. A repetição da mesma coisa que vimos no capítulo 1. Deus faz uma reunião com seus anjos, Jesus ainda não havia vindo, então Satanás tinha acesso à porta do céu e vai lá se apresentar
e fica olhando para Deus. Deus vê o diabo, versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu o quê? Incitado contra ele, para o consumir sem causa. Dá uma paradinha, tá vendo? Como Jó está sendo observado minuciosamente, permanentemente por Deus, mas observado por Satanás. Então eu insisto e digo a vocês: toda pessoa que aceitar a Jesus e criar o temor no coração, no seu interior, um respeito total ao Espírito Santo que é presente na sua vida, a presença de Deus, consciência da presença de Deus, e obedecendo a palavra de Deus, esse é literalmente o verdadeiro respeito a Deus. Satanás fica desesperado. Desesperado. Por quê? Porque a ligação com Deus é perfeita. Porque o Espírito de Deus está presente. Porque o temor preserva. E aí, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. A sobrevivência, a lei quase que do instinto de sobrevivência. O ser humano, para sobreviver, não criticando, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas quem lembra da tragédia dos Andes? Quem lembra? Eles não foram obrigados a comer a carne congelada dos amigos mortos. Só tinha gelo, não tinha nada. A lei da sobrevivência. O diabo sabe que o ser humano, ele está dentro da natureza humana, luta pela vida. Então está dizendo pele por pele, ou seja, toca nele para ver se ele... Então você vê que o diabo quer, né, a carne, agora ele quer a carne do Jó, a carne, o corpo. Satanás quer o corpo do ser humano para destruir, para colocar doenças, arrebentar. Só que Jesus já veio, o Jó não, ele viveu antes de Jesus vir. Continuando então. Então vamos lá. Eu parei no versículo 4, vamos para o 5. Repetindo. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Eita, eita. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Dá uma paradinha. Olha o estado desse homem. Não faz muito tempo, há pouco tempo, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. O mais rico. O mais poderoso, o mais famoso. Meu Deus, e agora? Agora é o mais pobre, mais infeliz, mais desgraçado, mais miserável. Mas para completar, ele agora é atingido e está doente, muito doente. Muito doente. Ele senta na cinza porque ele fica na pele e no osso. Ele não tem como se sentar. Ele não tinha, naquele tempo, havia indústria. Havia alguma indústria para fazer espuma? Não tinha espuma? Não tinha. Tinha alguma coisa fofinha? Fofinha? Também não. Vocês não participam do culto? Tem gente pela internet que pensa que eu prego aqui sozinha. Então, gente, o que aconteceu? Vocês vão observar. Por que será? Às vezes eu me pergunto, por que o capeta não tocou na mulher do Jó, né? Porque Deus disse, tudo quanto ele tem está na tua mão. Não precisava não, ela ajudava o capeta. Quer ver? Olha só, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Para que o diabo ia querer destruí-lo? Para quê?
Se ela ajuda o diabo a ferir o Jó e arrebentar com ele. Vigia, hein? Tem gente que no casamento é o próprio instrumento do capeta para ofender. Aí o diabo fica por trás assim, vai, fala mais, ofende mais, vai. Xinga mais. Qual é o interesse que o diabo tem de destruir essa mulher? Não precisa. Continuando. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Versículo 10. Mas ele diz, como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele não entendia as coisas espirituais, não tinha uma Bíblia. Muito bem. Mas você vê que até a mulher dele o instiga contra Deus. Ou seja, o capeta está dando uma força para ela tremenda. Vai lá, arrebenta com ele, vai. Forçando a barra para ver se ele amaldiçoa, se ele pragueja a Deus. Se ele se levanta contra Deus, se da boca do Jó, olha só, se da boca de Jó sai alguma coisa contra Deus. É aí que está, pessoal. Pessoas que têm temor a Deus e pessoas que não têm. Tem gente que por coisas mínimas, fala contra Deus. Droga! Eu oro, não acontece nada. Parece que Deus não me escuta. Sem consciência que está chamando Deus de surdo. Olha o que essa boca está falando. A vontade é de largar tudo. Caramba, qual é o favor que faz para Deus? Um ser humano aceitando a Jesus, ganhando o céu gratuitamente pelo sacrifício que Jesus fez. Ganhando o título e o poder e a posição de filho, filha de Deus, sem ter feito nada para isso. Caramba, é muita cegueira. E aí, falta temor, pessoal. Jó, então, continua. Aí, versículo de número, repetindo 10. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Os lábios, irmãos, a boca. O que se fala? O povo de Israel ficou rodando 40 anos no deserto, rodando. Eles estavam pertinho da terra prometida, mas não conseguiam achar o caminho porque Deus não os dirigia mais. Porque eles se levantaram tanto contra Deus, que Deus deixou de lado. E aí ficaram rodando. 40 anos. Principalmente por causa da boca. Pastor, eles passaram necessidade no deserto, mas o trajeto era curto. Seria um curto espaço de tempo. Às vezes a pessoa sai, irmãos. Você imagina uma pessoa que se converte, era dono de uma boate, dono de uma casa de prostituição. Essa pessoa se converte, ela está sem saber o que fazer da vida para ganhar dinheiro, para se sustentar. Ela não vai ter que ter uma comunhão com Deus, para os filhos de Deus, de dar uma direção, sim ou não? Ela vai ter que receber uma palavra no coração para ter uma revelação de alcançar uma porta da mão de Deus, uma porta aberta. É um curtinho espaço de tempo. Vai depender do coração, se abrir ou não. Mas tem gente, meu irmão, que solta a língua. E aí, o povo de Israel o povo de Israel, os judeus, diziam uns para os outros assim: por acaso Deus vai poder nos preparar uma mesa no deserto? Duvidavam do poder sobrenatural de Deus sustentá-los no meio do deserto. Até codornizes Deus mandou para que eles comessem carne em pleno deserto. Chovia. O maná vinha do céu. E com tudo isso, eles não fechavam a boca. Murmuravam, reclamavam, se levantavam contra Deus. A boca, meu irmão, vai levar muita gente para o inferno. Que isso, pastora? Jesus disse que a morte e a vida estão no poder da língua. Tem a primeira morte que é física, mas tem a morte eterna que é espiritual. Tem gente que se levanta contra Deus. Pessoal, o temor do Senhor. Você quer saber qual foi o fim do Jó? Vai terminar a parte do Jó. Jó 42. Jó 42. Só o versículo 10 já dá um bom entendimento. Depois você lê em casa. Jó 42, versículo 10. Quem lê comigo? Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó
quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Eita! Eu penso que não deu uma nova mulher, porque aquela continuou viva. E o Jó tinha temor a Deus, curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Que privilégio, Senhor, o entendimento da Tua palavra. E nós, então, que somos do Novo Testamento, não desprezando o Antigo Testamento, como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, não vim abrogá-la, eu vim para cumprir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas, Pai, nós sabemos que Satanás não mudou e continua sendo o mesmo espírito destruidor, ganancioso e desesperado para destruir vidas. Mas aqueles que se puserem diante do Senhor, debaixo da Tua sombra, das Tuas asas onipotentes, não tem o que temer, porque Jesus já foi à cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Jesus, muito obrigado pelo Teu sacrifício. Mas nós entendemos bem o temor, pois o Jó, Senhor, com tudo o que passou, não abriu a boca contra o Senhor, não pecou contra o Senhor, não se revoltou, não teve raiva, ira, ódio. Senhor Deus, quanta gente por coisas mínimas, tentações, pressões. Jesus, o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes o cristão pressionado logo solta a língua. Às vezes, meu Pai, por coisas mínimas, ele fala contra o Senhor. Que tristeza. Nosso Deus, muito obrigada pelo entendimento do temor do Senhor. Jesus, nós agradecemos. Amém. Dê graças a Deus.